Terceiro livro para facilitação, reforço do capítulo 1 de Eclesiastes, tá bom? Vai do versículo 12, acho que eu anotei aqui, do 12, acho que até o 15 ou 16, tá certo? Aqui é uma lição muito importante. Depois dessa meditação toda sobre o ciclo do mundo, das pessoas, sobre as coisas que voltam a acontecer e as pessoas não aprendem com os acontecimentos, aqui então ele começa a falar dele mesmo, porque ele sabia que o povo estava ouvindo e seguindo os seus passos. Ele era um líder, né? Líder é aquele que influencia, é aquele que conquista as pessoas pelo conhecimento, pela autoridade que ele tem. Versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E é claro que isso já significava coisas muito importantes, porque Israel era povo de Deus, Jerusalém, a cidade santa. Então, mais importante do que Roma, mais importante do que Alexandria, mais importante do que Éfeso, mais importante do que qualquer outra cidade, este pregador, rei de Israel, tinha algo muito importante, que era a sua responsabilidade de ser um líder do povo de Deus, um líder que falava por Deus, né? Então, ele precisava tomar muito cuidado com a sabedoria que tinha. Muito cuidado, aliás, com o conhecimento que tinha, porque conhecimento sem a sabedoria, né, sem saber utilizar essa informação, pode ser uma grande derrota para o povo e uma grande desgraça para aquele que assim se coloca, né? Apliquei versículo 15, o coração a esquadrinhar, né, detalhar cada pedacinho, gastando-se tempo, gastando-se neurônios, gastando-se inteligência, gastando tanto esforço, né, tendo tanto esforço para esquadrinhar e a informar-me sobre sabedoria de tudo o que sucede aqui neste mundo, não é? É importante ter conhecimento dos fatos do planeta Terra, do mundo, do nosso país, de outros países. Sim, mas até que ponto você está sendo objetivo? É só pelo conhecimento? Só para você se manter como inteligente? Ou será que isso tem um propósito? Não é? E aí ele diz: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Bom, aqui ele fala de dois assuntos. Primeiro, que ele quis, ele desejou conhecimento. E conhecimento de quê? Do assunto anterior, não é? Do capítulo 1, a partir do versículo 4. Entender o ciclo da vida, entender a vida, entender as pessoas, por que as pessoas fazem o que fazem, de onde vêm, por quê, como, quando, onde, quanto, enfim. Ele fez isso, esse trabalho constante do ser humano estar envolvido nesse giro permanente e infinito aqui, né, enquanto está aqui na Terra. Ele disse que isso é um trabalho enfadonho. E todos são obrigados a viver esta vida, porque Deus é quem nos colocou nesta vida e que tem esse ciclo. E ele usou aqui que isso dá trabalho e canseira. Isso cansa muito para os seres humanos, não é? E lembrando isso, que os seres humanos é que foram culpados desse ciclo todo, desse trabalho todo, porque podiam ter se mantido no Éden, podiam ter se mantido 100% puros como Deus os criou. Mas quando o homem desejou experimentar o mal, né, desejou a obediência, usar mal o livre-arbítrio, ele tornou o mundo que tornou, não é? Mas ele diz que Deus usa isso aqui para nos testar, para nos melhorar. Como é que se melhora na paciência? É quando as situações são críticas, que nos provocam a perder a paciência, perder o controle. Quando às vezes a gente tenta fazer coisas do nosso próprio jeito, né? Por isso que ele diz que Deus colocou e permitiu que os homens tivessem esse ciclo todo, porque de algum proveito Deus vai tirar disso tudo. Deus não desistiu de cada um de nós porque nós nos desviamos a partir de Adão. E continuamos nos desviando. Nós tornamos o mundo, a nossa casa, a igreja e tudo aquilo que a gente se envolve, nós tornamos aquilo do jeito que nós queremos.
né? Nós é quem conduzimos, administramos e fazemos a gestão da nossa casa, da nossa família, da nossa vida pessoal. Assim como a gestão também de quando eu estou dirigindo, quem vai direcionar o carro sou eu. Se eu dirigir errado, desrespeitar os sinais, a sinalização, se eu não usar bom senso, eu vou causar um acidente. Mesma coisa acontece na educação dos filhos, no relacionamento marido e esposa. E nós administramos a igreja também muitas vezes dessa forma, tá certo? E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente esteja fazendo de acordo com a vontade de Deus, não da nossa própria vontade. Então, colocar instrumento no culto, fazer certas mudanças no culto, de formas de pregação, de batismo, mudar a verdade de Deus é gerir do nosso próprio jeito, com aquilo que a gente acha que vai ser melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, né? Então, vamos aproveitar esse tempo, nesse ciclo todo da vida, para a gente sermos melhores, para a gente aproveitar mais a sabedoria que Deus quer nos dar, né? Isso é muito importante. E ele diz aqui, né, versículo 14, atentei, né, fiquei atento, me fiquei ligado para todas as obras que se fazem debaixo do sol aqui nesse mundo, né? E eis que eu vi que tudo isso é vaidade, correr atrás do vento, mais uma vez, né? Tudo isso não tem propósito eterno. Tudo isso é para treinarmos, não é para acumularmos. Não podemos usar isso tudo como vão, né? O que acontece, o que fica neste mundo, não é para sempre. Versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Então ele está dizendo que não adianta tentar mudar o mundo é assim, esse ciclo. O que nós temos que fazer é como vamos viver nele. Não é o que acontece, mas a maneira como nós reagimos a tudo o que acontece. Então não tenta mudar o mundo no seu ciclo. Mude sua vida. Eu tenho que mudar a minha vida e contribuir para a vida das pessoas que estão perto de mim. Se eu amar aquele que está próximo, e esse próximo, com a minha ajuda, com o meu jeito de ser, pode ser tocado pelo Espírito Santo e mudar também. Mas eu só posso mudar a mim mesmo e não tentar endireitar este mundo que já está torto, e a Bíblia diz que ele está no maligno. Isso é muito importante. Disse comigo, versículo 16, né, que eis que eu me engrandeci, né, e sobrepujei, fiquei maior em sabedoria do que todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, né, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Então, assim, o pregador, ele assume que se tornou uma pessoa muito especial no mundo, né? O maior sábio, o grande em conhecimento. Mas isso tudo necessariamente não fez ele permanecer puro e santo o tempo todo, né? E provavelmente ele podia dizer que tinha tanto conhecimento. E se ele tem tanto conhecimento, o que ele fez dele? No capítulo 2 nós vamos ver como ele se meteu em furada, como ele se meteu em encrenca, como ele deu mancada diante de Deus, como ele errou diante de Deus, com tanto conhecimento que ele adquiriu. Mas aqui me parece que a fama era muito importante. Então ele se sentiu na obrigação de preservar essa sabedoria e esse conhecimento diante de todos. E muitas vezes se perdeu, né? Se perdeu na simplicidade, né? Volto a citar capítulo 7, versículo 29 de Eclesiastes, que diz que desde que Deus criou o homem puro e simples, reto, mas ele complicou tudo, né? Versículo 17, apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, né? E a saber o que é loucura. Ele queria saber conhecimento todo e entender essa loucura toda, e as pessoas que são loucas, por que não creem em Deus, ou por que não observam do jeito que deveriam observar, né? E ele disse aqui o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria e também existirá muito cansaço, enfado, e quem aumenta sua ciência também está aumentando sua tristeza. E aí ele falou aqui do mundo dos sábios, né, que não descansam no Senhor, mas que se cansam neste mundo de observar o mundo e sem a esperança.
E essa tristeza acumulada, né, é porque o ser humano confia mais na ciência, na própria ciência, do que em Deus. E ciência nenhuma dá esperança. Né? Ciência nenhuma traz o conforto espiritual que todos nós precisamos. Então, essa introdução do capítulo 1, né, de Eclesiastes, ele mostra claramente para a gente que o pregador prova aqui por ele mesmo, né? Ele provou que tudo é vaidade. E ele sabe que este ciclo da vida deixa as pessoas cansadas e cheias de tristezas. E ele mesmo experimentou isso tanto dentro, envolvido, quanto de fora, observando, tá certo? E fica mais do que claro de que o mundo debaixo do sol é temporário e Deus nos permite viver neste ciclo para que a gente aprenda com o passado, o que está acontecendo hoje, para que no futuro alguém com sabedoria suficiente se lembre de Deus e aprenda com tudo que a gente está vivendo hoje. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha ajudado aí para facilitar e reforçar o capítulo 1 que a gente viu na semana passada do livro de Eclesiastes. Um grande abraço.